Eu vou falar aqui, mas com muito carinho mesmo a todos os senadores e senadoras. Eu fico triste quando vejo um senador ou senadora vir à tribuna defender essa reforma da Previdência. Quero dar um conselho, eu tenho uma certa idade já. Essa reforma, ela não tem a mínima chance de passar. Ela é cruel demais. E como aqui foi dito, nem o presidente Temer defende mais ela. Nem o presidente Temer defende, como eu vi aqui agora o líder do PSB assim se posicionar, e já falei com outros senadores do PMDB que ele sabe que essa reforma é inviável. Então não tem lógica estar queimando o senador ou senadora, querer que venha para a tribuna dizer que essa reforma pode até passar. Não vai passar. Não passa nem na Câmara. Para que ter esse desgaste desnecessário? Olha que eu sou adversário político, naturalmente, partidariamente, mas sou colega de todos aqui dentro. É unanimidade já na sociedade de que essa reforma não pode passar. Olha, todo dia eu venho à tribuna, mas eu venho com material do Ministério Público, venho da advocacia, venho como essa aqui, por exemplo, esse que eu recebo aqui hoje, nota técnica da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ligado ao governo. Se eu pudesse ler tudo isso aqui, o que eles dizem aqui dessa reforma é brincadeira, destruindo a reforma, porque não pode passar mesmo. Se tudo isso é verdade, e os documentos eu deixo aqui, eu peço até aos senadores e senadoras que quiserem que deem uma lida nos documentos. Eu tive hoje de manhã fazendo uma palestra na CNBB. Espaço lotado. Inclusive, alguns parlamentares estavam lá. Pastoral Operária, lideranças da CNBB, todos que falaram, todos. E qual é a recomendação? Fazer debate nas comunidades, chamar o povo para debater essa reforma, porque ela só traz prejuízo para todos, inclusive para a Previdência. Que a partir do momento que o povo perceber, como eu digo, o povo não é idiota, de que ele só vai contribuir e não vai se aposentar, ele vai pagar de contribuir. Se eu estivesse na fábrica, eu faria tipo num levante, uma desobediência civil. Não vamos pagar mais, porque você vai pagar 50 anos e não vai se aposentar. Não vai. Não vai. Porque ninguém consegue, aos 65 anos de idade, contribuir 60. Começou a trabalhar com 15? A lei já diz que é com 16. E todos nós sabemos que, no longo da nossa vida laboral, você não consegue ficar sem perder o emprego, sem contribuir algum tempo. Eu mesmo fiquei 2, 3 anos. Eu falava hoje na CNBB, houve um período na minha vida, eu formado já pelo Senai, já tinha uma profissão, fiquei desempregado, e eu vendia quadro de santo, com muito orgulho. Fiquei 1 ano e meio vendendo quadro de santo. Acendia a luz, brilhava, tal, vendia bem até. Conseguia me defender, mas não paguei a previdência nesse período. Então, o meu caso já daria mais de 65, eu fiz o cálculo, eu ia me aposentar hoje, se fosse esse caso, com 70 anos. Eu trabalhava numa fundição, sempre dou o meu exemplo. Eles acabaram também com as especiais, inclusive dos policiais. Calcula um policial ou uma policial que conquistou o direito à especial, porque é de alto risco o trabalho do policial ou não é? É penoso, é insalubre e de alto risco, é periculoso. Tem direito à especial, não vai ter mais. Trabalhador rural, eu sei, porque eu nasci na região de Caxias, e com muita alegria me lembro aqui dos meus jovens amigos do colégio, que me levavam passar as férias na colônia, com muito carinho, e eu lá ia com eles, para a lavoura, para os parreirais, íamos de manhã e voltávamos de noite. Como é que um trabalhador, uma trabalhadora rural, vai ter que contribuir especificamente e ficar 49 anos para ter direito ao princípio de uma proposta integral? E ela falou, não, mas de 15 passou para 25? Claro, de 15, mas agora é mais 10 anos para ter o mínimo de benefício.
Mas se quiser se aposentar no sistema contributivo, ele vai ter que ficar 49 anos. Não consegue. E aquilo que eu dizia, depois dos 60, quem é que me emprega? Lá na construção civil, lá numa metalúrgica, lá no dia a dia das fábricas, onde a gente trabalha mesmo. E eu trabalhei muitos anos e tenho orgulho disso. Comecei muito cedo a trabalhar. Quem que vai empregar alguém depois de 60? Eu desafio os empresários, se por certeza, se eles têm tanta certeza que essa reforma é possível, que eles mandem para mim onde estão as vagas para os homens e mulheres com mais de 60, 63, 64 anos. Não vão empregar. E se eu não tenho onde trabalhar, eu não vou poder chegar nos 49 anos de contribuição. Isso é fato e é real. Regra de transição. Olha, se eu tenho 49 anos e 11 meses, eu não pego a transição. Quem tem 50 pega. Nem que for um dia eu já perdi, porque não fizeram uma escala progressiva, como tem na Fórmula 85 ou 95, que fizemos para botar no lugar do fator. Mas deixamos o fator lá. Digamos que alguém ficou desempregado e quer se aposentar mais cedo com algum defasagem, ele poderia se aposentar. É um socorro que ele teria. Mas com essa fórmula, e é uma forma progressiva, à medida que nós vamos envelhecendo, também a idade vai aumentando. Eu até fui contra essa parte final, mas passou e resolveu. Foi onde nós conseguimos aqui um grande acordo. Então, o governo deu um tiro no pé. Veio com essa reforma, que botou ontem na rua mais de 20 milhões de pessoas, de todos os níveis, de quem ganha o salário mínimo a quem ganha 20, 30 mil. Todos foram para a rua. Eu mostrei ontem aqui as fotos de todas as capitais e mostrei do interior também. Então, é um debate que eu entendo até desnecessário. Presidente Temer, você está me ouvindo nesse momento, ou algum assessor teu? Oriente alguns parlamentares da sua base. Diga para eles que nem você está defendendo mais essa loucura, que percebeu que lhe botaram numa fria. Vou dizer isso. E nós vinculando ainda a reforma trabalhista. Olha, a reforma trabalhista, vocês talvez não tenham claro o que é. Agora sim, porque cansava de botar na internet perguntas para mim. Senador Paim, é verdade que vão acabar com o 13º? Na reforma trabalhista aparece. Trabalho intermitente. O que é trabalho intermitente? Os senadores conhecem, né? Você vai trabalhar por hora e acabou e ponto. 2 horas um dia, ganha 2 horas. Outro dia, 10 horas, ganha 10 horas. E daí? Como é que fica minhas férias? Como é que fica o fundo de garantia? Como é que fica 13º? Como é que fica a licença maternidade? Como é que fica a licença paternidade? Como é que fica a minha previdência? Se eu paguei, numa semana eu trabalhei 2 horas, na outra eu trabalhei 10, na outra eu trabalhei 20. Como é que fica meu fundo de garantia? É disso que nós estamos tratando. E é isso que a sociedade está percebendo. Não é, com todo respeito, uma questão de quem ganha a comunicação. É fatos, é reais. É fatos totalmente reais, é real, é a realidade. É a realidade nua e crua, é a verdade. Eu nunca pensei que eu ia fazer no parlamento um debate desse. Nunca pensei que eu ia fazer um debate desse. Que o debate que eu fiz com os outros presidentes, e fiz com todos, não importa se, inclusive, era o meu partido que estava no governo. Eu fiz o mesmo debate, sempre defendendo na mesma linha o direito dos trabalhadores e dos aposentados. Nunca tive um carguinho em governo nenhum. E que bom que eu não tenho até hoje. 32 anos de parlamento. Nunca tive um carguinho, presidente. E me orgulho disso. Não preciso de cargo. Eu defendo causas e não coisas. E defendo com convicção. Outro dia, aqui eu tirava os óculos e tiro de novo. Olhem nos meus olhos se acreditam que eu estou mentindo. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Duvido quem esteja aqui no parlamento, ou quem tem em casa pela TV Senado, sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho 67 anos. Se eu ia me prestar a vir para a tribuna do Senado, mentir. Presidente Temer, mais uma vez, fomos colega.
lá na Câmara dos Deputados. Está em tempo. Errar é humano. Todos nós cometemos erros no longo das nossas vidas. Retire essa proposta. Retire e chame para uma grande conciliação. Vamos sentar, vamos discutir o que é possível ajustar ou não. Mas com essa reforma não dá, não dá. Lhe venderam um peixe podre. Lhe venderam um peixe podre. Acabar com a Previdência no Brasil, que é isso que vai acontecer, não é legal para o presidente, não é legal para o currículo de ninguém. É o maior programa de distribuição de renda do mundo, é a Seguridade Social no Brasil. Por isso que eu insisto tanto que a CPI, apresentei 2 pedidos de CPI. Estou coletando assinatura lá na Câmara, fico lá na Câmara muitas horas. E coletando assinatura aqui. A do Senado já tem 45 assinaturas. Que bom. Repito aqui, honestidade intelectual e política. Todas as mulheres, todas, são 13 mulheres, todas assinaram a CPI. Senadores de praticamente todos os partidos assinaram. Não digo que todos assinaram, senão seria 81, mas senadores de todos os partidos assinaram. Porque há um entendimento de que não dá. Vamos ver com uma CPI, seja mista, como eu estou propondo, ou só do Senado, quem está roubando o dinheiro da Previdência, porque estão roubando e vocês sabem que é verdade. Onde está a corrupção? Onde está o desvio do dinheiro? Onde estão os 426 bilhões? Há quem diga que é 1 trilhão e a nossa CPI há de mostrar. Quem recebeu a anistia? E aí um empresário sério me disse o seguinte: Paim, tá brabo mesmo, porque eu pago em dia e aquele que não paga entra numa anistia, entra numa outra anistia e continua não pagando. E eu que pago em dia dou uma de otário. Ele não é otário, ele está certo. O que nós temos que fazer é direitos e deveres iguais para todos. Se formos a fundo, conforme o documento que já está aqui nos anais da Casa, dos procuradores da Fazenda, sabe qual é que é a dívida, de fato, com a União, dos grandes devedores? Não é só a Previdência, é 2 trilhões, mais precisamente 1,8, aproximadamente 2 tri. E com essa reforma, eles falam que vão arrecadar 60 bi, 70 bi. Isso não dá, é muita irresponsabilidade de quem apresentou essa proposta para o presidente e ele encaminhou a essa casa. Eu queria saber onde entra aí o sistema financeiro. É lamentável a gente saber, e o povo sabe que no parlamento tem isso, que muitas vezes chega um projeto que já vem articulado no campo da impunidade, da malandragem, de quem ganha quanto se ele for aprovado. Ora, nós estamos tratando aqui de um orçamento que é maior que o orçamento da maioria dos países da América Latina. Dizem que o secretário, dizem não, tem documentos e tem processo já, que o secretário responsável agora pela Previdência, porque não é mais ministro, o Ministério desapareceu, é conselheiro de um fundo de pensão privado. Como é que pode isso? O conselheiro de um fundo de pensão privado é que é o grande articulador dessa reforma. Nem vou dizer o nome dele aqui, porque não gosto, não faço ataque pessoal. Mas digo esse fato, que tem documento e já há processo pedindo se ele poderia ou não ser secretário-geral da Previdência e, ao mesmo tempo, ser conselheiro de um fundo de pensão privado. Por isso, querida Rose de Freitas, uma das primeiras mulheres que assinou a nossa CPI, e todo mundo sabe que ela foi líder do governo e tem um papel fundamental aqui no Congresso, de muito respeito por todos nós. O que eu estava dizendo, minha querida Rose de Freitas, fomos constituintes juntos, escrevemos a Constituição Cidadã, e esse capítulo específico da Seguridade Social nos foi muito caro, mas lutamos juntos e peleamos, e hoje é uma realidade. Eu dizia que essa reforma, como está, não passa, mas é voz comum. Senadores, senadoras, eu estava na Câmara hoje pela manhã, fui na CNBB, como eu dizia aqui, num grande debate, mas num grande debate, grande pela potência das lideranças que estavam lá,
E foi unanimidade, vamos levar esse debate para cada paróquia, para cada comunidade. Vou conversar, sim, com os setores evangélicos, vou reunir com os setores evangélicos, quero dialogar com eles, eu sei que eles têm sensibilidade também para essa questão. E nós haveremos com certeza, senadores, de construir uma reforma possível, porque essa aqui é impossível. É impossível. Essa é impossível, porque ela desmonta. Eu trouxe o outro dia um documento mostrando o prejuízo que terão os municípios. Escrevi hoje, no jornal O Globo, um artigo, vou deixar aqui registrado o artigo, só para dar alguns dados do artigo que eu coloquei hoje, publicado no jornal O Globo. Digo eu, por que quero a CPI da Previdência? O sistema previdenciário mostra, com dados e números, paga 33,7 milhões de benefícios, 10,1 milhões de aposentadoria por idade, 3,2 milhões por invalidez, 5,7 milhões por tempo de contribuição, 7,7 milhões por pensão ou morte, 1,5 milhão por auxílio-doença, 4,5 milhões de aposentadorias, BPC, idosos e pessoas com deficiência. Nós não podemos perder tudo isso. Se formos nessa linha do governo, quebra a Previdência, porque as pessoas não vão contribuir, sabe, não vão se aposentar, desmonta tudo isso. São cerca de 24 milhões de aposentadorias urbanas e 9 milhões de aposentadorias rurais, aqueles que dão a vida para que a alimentação chegue mais na nossa mesa. Aqueles que estão no estudiosos, analistas, auditores fiscal, como, por exemplo, o auditor fiscal Álvaro Solon afirmou há um tempo atrás numa conversa comigo. Dizia ele, Paim, a Previdência Pública brasileira é o maior sistema de redistribuição de renda do mundo. Não existe, e agora querem destruir, não existe um sistema público de previdência fundada no sistema de repartição em lugar nenhum na Terra que tenha esse efeito tão importante e é superavitário. A reforma da Previdência, entre tudo aquilo que prevê, senhor presidente e minha querida Rose de Freitas, ela acaba, inclusive, com os benefícios de prestação continuada, da forma que está, porque ele já amplia para 70 anos. Aqui diz com muita clareza, atinge os municípios. 70% dos municípios brasileiros recebem mais da Previdência do que o fundo de participação dos municípios. A economia do município depende da arrecadação. Ainda mais, 82% do total do pagamento dos benefícios do INSS são que mantêm, principalmente, os pequenos benefícios. O ataque frontal aos direitos sociais dos aposentados e trabalhadores e daqueles que se preparam para entrar no mercado do trabalho está no bojo da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. A reforma é justamente, eu coloquei no artigo, vou repetir agora, está no artigo. Aí o sistema financeiro que vem me dizer que eu estou mentindo, então, que não é verdade. Estou louco para que um desses me processe, que dê uma forma de eu investigar mais a fundo, para mostrar para eles que eu quero a CPI, porque na CPI eu estou denunciando isso. A CPI vai ver o que o sistema financeiro quer fazer com a nossa Previdência. A reforma é justamente para beneficiar o sistema financeiro. A estratégia é desmoralizar a Previdência Pública para fortalecer a Previdência Privada. O caminho utilizado é a apresentação de números indicando os rombos que não existem. Eu diria mais alto lá, os estudos comprovando a contrariedade do argumento do governo são da Anfip, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. E vou aos dados aqui de alguns números. Saldo positivo em 2006, 59,9 bilhões. 2007, 70,6 bilhões. 2008, 64,3 bilhões. Dados oficiais de dentro do governo. 2009, 32,7 bi.
2010, 53,8 bi. 2011, 75,7 bi. 2012, 82,7 bi. 2013, 76,2 bi. 2014, 53,9 bi. 2015, 24 bi. E para não dizer que eu falei do último ano, não está aqui, mas está em torno de 11 bi. Se pegar uma média aqui, dá um superávit de 50 bi por ano. Onde foi todo esse dinheiro? A CPI vai mostrar. Onde foi o superávit? Ainda, a DRU descontava 20% da Seguridade. Se ela está quebrada, como é que eu vou descontar 20%? Agora desconta 30%, o que tira 120 bilhões por ano. Só com a DRU sai 120 bilhões por ano da Caixa da Seguridade. São alguns números, presidente, que eu quero desafiar para que a gente vá debater lá na CPI. Porque tem alguns que dizem, não é bem assim, então vamos instalar a CPI. Aqui eu termino. A CPI, com razão, meu querido senador, porque eu me comprometido 20 minutos e Vossa Excelência tem que viajar também. Presidente, muito obrigado pelo tempo que foi me assegurado. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os 3 pronunciamentos.